apresentar mais para vocês aqui essa questão da separação dos sons dentro do espectro audível humano. Os graves são sons compreendidos entre 20 Hz até 400 Hz. Os médios são sons compreendidos entre 400 Hz até 1600 Hz. E dos 1600 Hz para cima são sons mais agudos. Também aqui na categoria do som automotivo, teríamos mais uma separação aqui dos médio agudos, que seriam dos 1600 aos 5 kHz, por assim dizer. Mas vamos seguir esse exemplo aqui, tá? E agora nós temos aqui um crossover. Antes de eu explicar para vocês a importância da regulagem perfeita, eu quero esmiuçar cada função de um crossover. Esse aqui é um crossover que eu peguei como base, o STX84, mas todos os crossovers que possuem esses mesmos recursos, eles têm o mesmo significado, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o modo mono estéreo. Para que serve nós utilizarmos esse modo mono ou modo estéreo? Vou explicar para vocês. Quando nós plugamos isso aqui e deixamos no modo mono, automaticamente ele faz a mixagem dos canais. O que seria essa mixagem? Ele cancela o efeito estéreo e transforma em apenas um sinal mono, ou seja, sem a separação lado direito e lado esquerdo, tá ok? Esse botãozinho aqui, front sub / here, isso significa que quando você deixa esse botão pressionado, ele já pega o sinal aqui que vem do front, que é o que está alimentando todas as vias, e também alimenta a via do sub, propriamente dito, para você não precisar utilizar essas duas entradas aqui, não precisar gastar cabo Y caso o seu toca-CD não tenha saída de sub. Então, se você ligar isso aqui, ele vai aproveitar o sinal que está vindo daqui, tá ok? Botãozinho aqui on/off, desliga e liga cada via, e essa via flat é a via que manda o sinal exatamente como ele entrou aqui, tá ok? Agora, com relação ao filtro subsônico, o que seria o filtro subsônico? Seria a mesma sigla do high pass. Por que a mesma sigla do high pass? Ele vai trabalhar fazendo com que as frequências acima daquela selecionada sejam reproduzidas nessa via em questão e as abaixo da selecionada sejam cortadas, ou seja, ele agiu como um corte de passa alta. O low pass, o que significa o low pass propriamente dito? Corte de passa baixa. Então, só para a gente associar aqui, passa baixa. Ele passa as frequências abaixo daquela que você selecionou. Se você colocar aqui, por exemplo, de 20 Hz, o filtro subsônico, até 250 Hz no low pass, ele vai reproduzir aquelas frequências compreendidas entre 20 até 250 Hz. Tá ok? O botão de fase, para que serve esse botão de fase? Dependendo da distância que a via do grave está à frente ou atrás da via do médio grave, por exemplo, ele pode ocasionar um cancelamento. Isso aí é uma perda no rendimento do som. Quando você coloca a fase acima de 0 graus, se você perceber um ganho no rendimento, significa que você anulou um cancelamento. Então, esse botão de fase serve para você anular um possível cancelamento, tá ok? Geralmente em sons em que as vias ficam na mesma distância, isso é, tudo dentro do porta-malas ou num paredão onde está tudo lado a lado, empilhado, tudo na mesma linha frontal, não tem uma caixa lá atrás, outra mais próximo do espectador,
não tem a necessidade de você mexer no botão fase, a menos que você esteja utilizando alto-falantes com caixas diferentes para a mesma via de uma determinada frequência, ou se as frequências estiverem se encontrando aqui, frequência do sub, por exemplo, se encontrando com a frequência do médio, pode haver necessidade de um pequeno ajuste aqui no botão fase para que você não tenha nenhum cancelamento, ok? Partindo aqui, Bass Boost. O que significa o Bass Boost? Boost seria a questão do ganho. Então, o Bass, todo mundo já conhece, é o grave propriamente dito. Você alavancando este botão aqui em rumo aos 12 decibéis, você está aumentando o grave em até 12 decibéis. Isso, pessoal, deve ser usado com moderação porque ele faz o módulo clipar com antecedência, porque ele satura a onda com antecedência, tá ok? Então, usar com moderação. Quando for usar apenas com porta-malas fechado, geralmente o pessoal dá um ganho ali no Bass Boost para ficar aquele som onde o grave predomina no ambiente fechado. E geralmente quando tem a intenção de alavancar o ganho sem perder a qualidade, baixa o volume do Bass Boost para que o módulo não clipe, não sature prematuramente, tá ok? Então, recapitulando aqui, por último, mas não menos importante, o botão do ganho, né? O level é o ganho propriamente dito daquele canal em questão. Como que você ajusta o ganho propriamente dito? Você tem aqui sub, mid e high. Sub, mid e high seriam as frequências que eu citei anteriormente para vocês, né? Graves, médios e agudos. Então, se você falhar na regulagem de uma dessas frequências, você deixar o médio muito alto, ele vai se sobrepor aos graves e agudos. Ou se você deixar os agudos muito altos, ele vai se sobrepor aos médios e graves, e por aí vai. Então, por isso que tem que ter um equilíbrio, e você vai regulando o ganho de cada via até ter um som harmônico. O que seria um som harmônico? Seria um som semelhante àquele que você ouve num fone de ouvido de qualidade. Você pega uma música, um exemplo, uma música que você gosta, ouve no fone de ouvido. Quando você for regular o crossover, você vai regular o ganho de cada via de modo que a regulagem final fique o mais parecido possível com o que você ouviu no fone de ouvido. Então você conseguiu atingir uma boa qualidade, tá ok? E uma dica aqui, ó, se você terminou nessa via aqui, o low pass em 250 Hz, por exemplo, o high pass do próximo, o ideal é começar em 250, porque aqui você abrangeu a frequência de 20 até 250. Aí na próxima via você vai abranger, por exemplo, de 250 até 1.2 kHz. Tá? Que seria a via aqui para alto-falante de médio, 8W16P, 6W16P, 6W4P, vários alto-falantes de médio que conseguem reproduzir essa frequência com fidelidade e qualidade. Não é via do driver propriamente dito, nem do super tweeter, é de alto-falante mesmo, para o médio e um pouquinho até médio grave, dependendo da aplicação que você colocar aqui. Tá ok? Para médio grave seria de 80 Hz, aí você pararia aqui o low pass também em 80 Hz, né? Para a via do sub não tocar acima de 80, e começaria aqui a partir de 80 Hz até 1.2 kHz. Aí seria um alto-falante mais pesado, um alto-falante um 12MG 4.0, por exemplo, que aí ele tocaria de 80 Hz em diante, preencheria esse espectro audível aqui. Então vamos supor que você parou em 1.2 kHz, aí o high pass aqui depois seria a partir dos mesmos 1.2 kHz, que aí essa via do high é do 1.2 até o flat, ou seja, até os 20
kHz, que seria o limiar do ouvido humano. Então, desse modo, ficaria separado perfeitamente o grave, o médio e o agudo, e cabe a você apenas regular o ganho de cada um para que fique equilibrado, para que fique harmônico e você, consequentemente, tenha o máximo de qualidade possível do seu sistema de som. Agora, essas regulagens valem tanto para crossover diferente, menor, maior, enfim. Eu quero passar aqui para vocês a base. Depois que vocês têm a base, aqui é um crossover com menos via, por exemplo, a separação é diferente. Você tem aqui o filtro subsônico, que seria o high pass, né? Você pode colocar de 20 Hz aqui e até 450 Hz. Então essa via aqui, a via número 1, tocaria de 20 Hz até 450 Hz. E a via 2 tocaria de 400 Hz em diante. Ou seja, você tem um corte bem limitado, você tem um corte com umas frequências que você vai ter que forçar alguns componentes a trabalharem com uma frequência maior. Ou seja, não é indicado para projetos grandes você colocar um crossover de poucas vias em virtude disso.